parlamentar, desde que cheguei na Câmara Federal em 1999, que é a luta para que o Brasil possa ter um sistema tributário de classe mundial, já que todos reconhecem que o nosso sistema é um sistema anacrônico, disfuncional e que tem se constituído numa amarra ao crescimento do país. Não apenas pelo tamanho da carga tributária, mas, sobretudo, pela complexidade do sistema, pela irracionalidade que ainda está presente em várias áreas do nosso ambiente tributário. Lembro que ainda em 1999 tive a honra de participar daquela comissão especial de reforma tributária em que foi aprovado o substitutivo do saudoso deputado Mussa Demes. Naquela época, senador Paulo Paim, se discutiu nessa proposta que foi aprovada na comissão especial a possibilidade de que o Brasil construísse um imposto de valor adicionado, um grande IVA, a exemplo do que existe, por exemplo, em vários países, na Europa, um grande imposto de valor adicionado que pudesse resultar da fusão do ICMS, do IPI, do ISS, de tal modo a que pudéssemos ter um grande IVA cuja arrecadação seria compartilhada pelos 3 níveis de governo. Dessa forma, teríamos um sistema muito mais simples e, de alguma forma, corrigiríamos uma distorção que ainda está presente no sistema, que é, por exemplo, de ainda contarmos com impostos cumulativos, como, por exemplo, o ISS. Lamentavelmente, senhor presidente, durante todo esse período de quase 2 décadas, acumulamos insucessos no tocante à aprovação de uma reforma tributária ampla e sistêmica, seja por meio de iniciativas oriundas do Congresso, seja daquelas originárias do Poder Executivo. Isso ocorreu apesar de um amplo consenso de que é necessário racionalizar e simplificar o nosso sistema. O problema é que a nossa estrutura tributária agregou muitas distorções ao longo do tempo. E as propostas que buscavam, ao mesmo tempo, conferir uma maior racionalidade ao sistema, eliminando a guerra fiscal, instituindo o princípio do destino, aumentando a progressividade dos impostos, reformulando esse quadro de rígidas vinculações constitucionais e ainda modificando os parâmetros de repartição das receitas, todas essas demandas justas esbarraram sempre na multiplicidade de interesses conflitantes, sobretudo levando em conta esse quadro de diversidade regional do país e, eu diria, até de certos antagonismos que ainda estão presentes na vida da nossa federação. Mas, em que pese todas essas frustrações, há um bom exemplo de que é possível obter progressos nessa área, que foi a conquista, meu caro senador Pimentel, que agora preside a sessão e que tem tanta identificação com esse tema, que foi a conquista da lei do Simples Nacional, ou o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, sancionados em 2006. Essa lei é uma conquista para toda essa legião imensa de pequenos empreendedores do nosso país. E tudo isso foi fruto de um amplo processo de mobilização dos setores produtivos, da classe política, da representação parlamentar. À época, meu caro senador Pimentel, eu estava presidindo a Confederação Nacional da Indústria e pude participar de diversas negociações e de memoráveis mobilizações
que ocorreram em todos os estados do país, debates, seminários, e assim pudemos recolher um manancial precioso de subsídios e sugestões que nos permitiram fazer essa construção coletiva que se consubstanciou na proposta do anteprojeto de lei que foi entregue à época ao presidente da República, da Câmara e do Senado. Nesse dia, foi quando da entrega da proposta ao Congresso Nacional, foi feita uma marcha, uma grande mobilização a Brasília, com mais de 4.000 pessoas. Isso ocorreu em novembro de 1995. Nesse processo, caberia por um dever de justiça destacar a importância da participação do presidente Lula em 3 momentos fundamentais. Primeiro, em 2003, ao apoiar a promulgação da emenda número 42, que previa a instituição de lei complementar, autorizando a criação de regimes tributários especiais ou simplificados para micro e pequenas empresas no âmbito dos 3 níveis de governo. Assim, estava aberto o caminho para o Simples Nacional, respaldado em ditame constitucional. Segundo momento em que o presidente Lula foi fundamental, foi quando ele sancionou a lei do Simples Nacional. Sem a sua sensibilidade para essa causa, é muito provável que, se não contássemos com esse compromisso, não pudéssemos estar hoje comemorando o 7º ano de vigência dessa lei. Existia uma resistência muito grande por parte dos estados e municípios que temiam perdas de arrecadação, o que não ocorreu na prática. Considero, sem dúvida, que esse foi um dos mais importantes legados do mandato do presidente Lula. Posteriormente, em 2006, ainda durante o seu período, o presidente sancionou a nova lei complementar, ampliando o número de setores que poderiam participar do Simples Nacional e instituindo o comitê que busca simplificar os procedimentos de registro e de legalização das pequenas empresas. Porém, e eu estou me referindo à Lei Complementar número 128, o mais importante, meu caro senador Pimentel, foi a criação da figura do microempreendedor individual. O MEI, aquele que trabalha por conta própria e cujo faturamento pode se enquadrar no limite até R$60 mil ano. Assim, podemos resgatar da informalidade milhões de brasileiros que passaram a contar com um cadastro de pessoa jurídica, o que permitiu a abertura de conta bancária, ou seja, a existência formal dessas atividades que envolvem milhões de brasileiros. O microempreendedor individual também pôde contribuir para garantir, com o advento da Lei Complementar 128, para garantir o acesso a benefícios previdenciários, tais como o auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Mas o mérito dessa iniciativa, fundamentalmente, foi incentivar a formalização dessas atividades, através da redução da carga tributária, isenção de impostos federais, né, além de ter um valor fixo para essa contribuição. Tenho até, senador Pimentel, a satisfação de ter sido o relator da medida provisória 529, transformada na Lei 12.470, que garantiu a redução da contribuição do INSS de 11% para 5% do salário mínimo, beneficiando, portanto, todos os micro e pequenos empreendedores individuais. Também deve-se registrar como altamente positiva a iniciativa da presidente Dilma, que em 2011 sancionou uma lei autorizando a atualização dos limites do Simples Nacional, inclusive
ampliando o espaço de permanência, já que as receitas de exportação foram excluídas do cálculo para efeito da permanência nas faixas, no limite das faixas, o que representou uma grande contribuição, porque o sistema anterior tinha, por assim dizer, um viés anti-exportador. Incluíam a receita de exportação e, com a inclusão da receita de exportação, a empresa perdia o enquadramento no Simples. A despeito de toda essa evolução positiva e do reconhecimento que o país tem sobre o marco fantástico que é o Simples, as atuais distorções do nosso sistema tributário já ameaçam essas conquistas. A opção pela produtividade fiscal e a facilidade em arrecadar estão fazendo com que os fiscos estaduais usem de forma indiscriminada e abusiva o instrumento da substituição tributária no ICMS, o que está anulando na prática os benefícios proporcionados pelo Simples Nacional. Os consumidores também estão sendo atingidos por essa sistemática. Estudo da consultoria Price aponta que o preço final da mercadoria torna-se aproximadamente 5% superior quando submetida ao regime de substituição tributária, comparada à hipótese de adoção do regime normal de aplicação do ICMS. A antecipação e a substituição do recolhimento dos impostos só desfavorecem a expansão dos pequenos negócios. Isso porque reduzem o capital de giro das empresas, atingindo os empregos, inibindo os investimentos, afetando o clima de confiança e a concorrência, além de incentivar a informalidade. Eu quero conceder ao nobre senador Requião o à parte que eu tenho certeza que será enriquecedor do nosso pronunciamento. Senador Armando, o projeto de estímulo à microempresa que se transformou no Simples Nacional começou no Paraná, no nosso governo. Nós zeramos o imposto da microempresa e estabelecemos uma média de 2% mais ou menos para a pequena empresa. Paralelamente a isso, com uma derrubada brutal do imposto das pequenas e micro, nós criamos um salário regional que era o mais alto do Brasil. Mas, de qualquer forma, a economia na arrecadação de impostos compensava 4, 5 vezes o pequeno salário que os pequenos empresários pagavam ao seu pessoal. No entanto, os secretários da Fazenda, reunidos no seu organismo, resolveram acabar com esses benefícios através da substituição tributária. Há coisa de um ano, senador Armando, eu apresentei um projeto aqui feito com a minha antiga equipe de governo, o tributarista Heron Arzua à cabeça, e esse projeto está tramitando com uma vagareza incrível. Nós estabelecemos uma coisa bem simples. Por lei, a substituição tributária não poderá exceder o valor máximo pago pela pequena empresa no sistema do Simples. Então, isso ficaria ao redor de uma substituição tributária máxima de 3%. Porque a tal da substituição tributária, senador Armando, obriga o pequeno empresário a estocar imposto. Ele compra uma mercadoria, ela já vem tributada, e como na saída ele é isento ou tem um benefício de redução considerável, ele não se ressarce mais. No Paraná, por exemplo, a violência é tão grande que tudo aquilo que nós havíamos conseguido com recordes nacionais de sobrevida de pequena e microempresa, que se transformava em empresas médias, está desaparecendo. Mas nesse Senado, que não tem o patrocínio do PT, da sua liderança e do Ministério da Fazenda, não anda. Eu não saberia lhe dizer onde está agora o projeto que há um ano atrás eu fiz tramitar nas comissões do Senado Federal. Senador Requião, eu agradeço o seu pronunciamento e quero, em abono a essa
a essa contribuição de Vossa Excelência dizer que eu lembro que, à época em que era ainda presidente da CNI, nós fizemos um observatório, estimulamos um projeto que se constituía num observatório do ambiente de tributação nos diferentes estados da Federação. E esse observatório indicava realmente o Paraná como tendo uma política bastante amigável aos pequenos negócios. Portanto, é justo creditar a Vossa Excelência, quando da sua passagem pelo governo, uma ação de política afirmativa no sentido da defesa dos interesses das micro e pequenas empresas. Mas quero dizer que tem, Vossa Excelência, uma pequena compensação. Se é verdade que o seu projeto não caminhou, é verdade que nós pudemos aprovar na última terça-feira, numa sessão memorável, e um projeto que é na origem do senador Alfredo Kutait, que nós relatamos e que já oferece uma lista bastante reduzida para incidência da substituição tributária, representando, portanto, um ganho extraordinário para as micro e pequenas empresas que estão sendo fortemente onerosas com o alargamento absurdo da utilização desse mecanismo. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de dizer que o Senado deu uma contribuição efetiva para que se corrija uma distorção, que é essa em que a voragem fiscal dos estados termina, na prática, por anular as conquistas de algo que representa um marco muito importante e que se destinava, inclusive, a dar materialidade a esse comando constitucional que nos impõe o caminho de oferecer um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Portanto, eu me congratulo com os senadores por essa aprovação na última terça-feira e espero que o plenário dessa Casa possa vir a confirmar essa conquista. E mais, espero também que os secretários de Estado e que o CONFAS tenham a sensibilidade necessária para não, de alguma maneira, para não prejudicarem essa conquista. Os estados tiveram tempo demais de oferecerem algum avanço no tratamento das micro e pequenas empresas. Não o fizeram. Ficaram numa posição conformista, quer dizer, optando sempre pelo máximo de extração fiscal. Está na hora dos estados se convencerem de que precisamos criar um ambiente melhor para a operação das micro e pequenas empresas. Muito obrigado pela tolerância. Senador.